Paulo vinha tratando a filiação do crente como um privilégio. Isso nós vimos no trecho anterior de 12 a 17, foi o sermão do domingo próximo passado. E agora, nesse novo trecho, ele nos mostra o horizonte dessa mesma adoção. A participação na glória futura é esse horizonte sobre o qual ele fala. E essa sessão prepara o leitor para o desenvolvimento daquilo que ele vai nos trazer logo em seguida, a partir do versículo 26, a respeito do sofrimento, da intercessão do Espírito e do triunfo do amor de Deus sobre todas essas circunstâncias. Nós já sabemos que os crentes em Roma, naquele tempo, viviam com dificuldades diferentes das nossas. Não vou dizer que sejam nem maiores nem menores, eram outras dificuldades. E eles enfrentavam não apenas tensões de ordem social, perseguições, as mais diversas, mas também as realidades dos sofrimentos comuns de cada tempo. E no tempo antigo havia alguns sofrimentos que, pelo avanço da própria ciência, nós não temos mais. Doenças que não eram tratáveis naquele tempo, que nós hoje tomamos um comprimido e, graças a Deus, você imagina, há 2000 anos atrás, você com dor de cabeça, se você não conhecesse uma plantinha que ajudasse, e Roma já não era uma cidade pequena, que você tivesse plantinha em qualquer lugar. Já era uma urbe daquele seu tempo. Doenças, pobreza, violência, essas coisas que até hoje nos assolam, mas talvez com características diferentes. Paulo não nega essas dores humanas, mas ele coloca essas dores em perspectiva diferente. Porque se comparadas com a glória futura que nos espera, essas dores diminuem a sua perspectiva. Naturalmente falando, quando nós estamos lá com aquela unha do dedinho encravado, parece que o mundo vai acabar. Mas o que Paulo diz é o seguinte: por mais intensas que sejam as dores e os sofrimentos, entenda uma coisa, isso tudo vai passar, e uma glória futura, que é eterna, permanente. Isso é o que vale, e é ali que os nossos olhos precisam estar fixados. Vejam bem, dizer isso não representa dizer que a dor que você enfrenta não vale nada. Ela dói. As perseguições, as tribulações, as traições, tudo isso é intenso. E Paulo não está dizendo esqueçam, finjam que isso não acontece e apenas ponham o seu olhar no futuro glorioso. Não é isso que a Bíblia nos diz. Mas a Bíblia sim nos afirma que aquela glória eterna e futura tem peso infinitamente maior do que o que nós enfrentamos aqui, que tem caráter temporário, passageiro. E é disso que trata esse trecho. O capítulo 8 de Romanos, ele vai tratar dessas questões da existência humana. E como é que nós encaramos isso a partir do fato do conhecimento de Deus. Paulo estava no centro nervoso das filosofias helenísticas que tinham se instalado dentro do pensamento romano, latino. E ali dentro ele sabia que estava falando para pessoas que também conheciam isso. Esse trecho que nós lemos nos remete claramente ao comecinho da Bíblia, lá em Gênesis 3, quando nós vamos entender que a criação está sujeita à maldição por causa do pecado, e aqui nós vemos a própria criação gemendo. Isaías 65, que vai nos falar lá no final do capítulo, da promessa dos novos céus e nova terra, isso está lá atrás. Paulo sabia tudo isso, ele tinha sido criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos entre os rabinos daquele tempo. Tudo isso também se conecta a 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, em que Paulo também vai contrapor os sofrimentos do tempo presente com a glória futura. Isso era um pensamento recorrente do apóstolo Paulo, e aqui, aos romanos, ele também traz isso à tona. E havia algo que era muito importante no início do cristianismo, que era o conceito da redenção do corpo, que ele usa aqui no versículo 23, que antecipa a teologia da ressurreição, que faz parte do cerne do cristianismo, da sua mensagem, e que ele vai desenvolver muito melhor depois, mais amplamente, lá na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 15.
Quando nós pegamos tudo isso, nós vemos que em tão pouco espaço de texto, Paulo fala muita coisa. Houve um pensador no século XIX chamado John Stuart Mill, pessoal da área de economia, da área da política com viés mais livre, deve se lembrar desse nome. O pessoal da escola de Mises fala muito dele. Mas o que me interessa aqui é ele como pensador, como alguém que tratava do processual da lógica. E ele era um cético, né? Ele não se definia como podendo crer ou deixar de crer, por exemplo, na existência de um Deus como Deus cristão. Mas ele, ao observar a dor, o sofrimento, a violência, a maldade, e olha que ele nem estava no Rio de Janeiro do século XXI, ele estava lá na Europa do século XIX, e ao observar tudo isso, ele concluiu que a realidade que nós vemos diariamente invalida a ideia de um Deus bom e amoroso. E ele vai depois dizer nos seus escritos que não é impossível você crer nesse Deus da Bíblia, mas você vai ter que fazer isso pela fé. Porque pela coerência que ele imaginava ter, ele dizia que não era possível. E com esse ceticismo, que lhe era peculiar, ele argumentou que se Deus é um Deus de amor, e mesmo assim ele permite tanta dor, tanto sofrimento, e você com certeza já escutou isso por aí, então ele seria impotente, ele não teria o poder que nós atribuímos a ele pela revelação. Mas se ele tem o poder de impedir o mal, e ele escolhe não fazer isso, então ele é sim poderoso, mas não é nem bom nem amoroso. Então ele tenta fazer ali uma bifurcação em que se você for para um lado, você cai num abismo, se for para o outro, cai no precipício. Né? Ele tenta isso. A crítica dele ao cristianismo histórico é, então, se Deus é bom, ele não é poderoso. Se ele é poderoso, então ele não é bom. Entenderam o que ele pensou? No final do sermão a gente responde isso. Vamos ver o que Paulo vem falando a esse respeito. Porque o primeiro versículo que eu li, o 18, ele é um introito a esse trecho e depois, a partir do versículo 26, nós vamos ter os desdobramentos. O sofrimento é o que conduz à glória. Eu estou aqui há 8 anos e meio com vocês. Eu não sei quantas vezes eu já falei para vocês que a gente só chega à glória se sofrer antes. Você nunca vai ver na fachada da minha igreja algo do tipo, se você entrar aqui, você vai deixar de sofrer. Você nunca vai ver. Porque não é isso que a Escritura diz. A Escritura nos ensina claramente, sem sofrimento não há glória. E isso não quer dizer que o cristão se torne um masoquista. Isso quer dizer que o cristão reconhece que o sofrimento está à porta, bate na porta da nossa vida. Nós não temos o privilégio de não sofrer porque somos cristãos. Nós sofremos a despeito de sermos cristãos. O nosso privilégio está na forma como nós enfrentamos o sofrimento que vem contra nós. E todo mundo aqui já sofreu na vida. As criancinhas, elas já nascem tendo cólica. Já nascem, sabe? O sofrimento da cólica de uma criança deve ser comparado àquela topada que você quebra o dedinho quando você é adulto. Né? Porque para ela aquilo é um sofrimento. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E o que Paulo diz na sequência do versículo 17, que eu preguei semana passada, que diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele já deixa essa passagem textual para a gente entrar no versículo 18, dizendo porque, ou seja, por causa disso que ele fala, porque para mim tenho por certo, ele está dizendo, eu tenho certeza absoluta que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que sofrimentos e que glória? Aquele sofrimento que sofremos com Cristo, versículo 17, para que também com ele sejamos glorificados. O sofrimento é de Cristo, a glória é de Cristo. Nós experimentamos algo que nos assemelha a Cristo para que no futuro tenhamos algo que nos torna intrinsecamente semelhantes a Cristo. Esse é um padrão. Esse é um paradigma. Existe uma conexão crítica entre o sofrimento e a nossa glória futura. Isso está perpassado por toda a Escritura.
Isso nos faz lembrar do que já pregamos aqui nessa série de Romanos, lá no capítulo 5, os versículos de 2 a 5, que nós lemos assim: pelo que obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança. Ora, ele está falando agora novamente de esperança no final desse trecho. Na esperança da glória de Deus, e não somente isto. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo ele está plenamente convencido de que duas coisas naturalmente opostas vão estar lado a lado por causa do poder de Deus agindo em nós. Ele fala de sofrimentos por um lado e de glória por outro lado, na nossa própria vida, amalgamados, não que eles se relacionem, mas que eles sejam necessários. Se o sofrimento é necessário para a gente, vou usar aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, para a gente criar casca, até ter a experiência viva no nosso, a esperança viva no nosso coração, então nós estaremos preparados em Cristo e por Ele para também experimentarmos da sua glória. Tem aquela brincadeira, né? O sujeito chegou agora, já quer sentar na janela. A gente não pode sentar na janela assim que entra. Nós temos que ser preparados pelo Senhor. E é isso que Ele faz conosco. O problema é que o primeiro elemento que diz respeito aos sofrimentos é resultante do pecado da nossa raça. Se os nossos primeiros pais não tivessem pecado, ninguém aqui sofreria. Eu não ia usar óculos. É sofrimento? A gente fala, não é, a gente se acostumou com óculos, mas é uma deficiência que eu adquiri ao longo da caminhada. A minha visão se tornou turva. Vejam bem, coisas que nós nos acostumamos não eram para acontecer conosco. As irmãs devem estar pensando agora, é por isso que eu fui arranjando rugas ao longo do tempo. A culpa é da Eva. Pega ela quando chegar lá em cima. Vejam bem, por causa de tudo isso, nós temos sofrimentos os mais tênues e os mais profundos. Quem aqui nunca sepultou um ente querido? Quem nunca imaginou que a traição chegasse por onde chegou? Quem nunca foi ofendido gratuitamente? Quem nunca enfrentou enfermidade, seja em si ou em alguém querido? Isso é fruto do pecado. Mas o segundo, que é a glória, não tem nada a ver conosco, nos foi outorgado como uma obra de Deus, é resultante da graça do Senhor que veio sobre nós. Portanto, são dois elementos diametralmente opostos que em nós se tornam verdade por causa da ação de Deus. Se dependesse somente da nossa ação, nós só teríamos o sofrimento. Então, ao invés de perguntarmos, Senhor, por que eu sofro tanto? Já sabendo que é por causa do nosso pecado, a nossa fala deve ser, Senhor, eu te louvo, te adoro e te agradeço, porque a despeito do meu sofrimento, eu tenho uma glória reservada lá na frente. O nosso olhar não é no sofrimento, o nosso olhar é na glória, porque esse é o nosso destino. Paulo está se referindo a todas as formas de dor, a todas as formas de sofrimento. E nós sabemos que esse mundo, o que ele mais reserva é dor e sofrimento. E vou contar para vocês, de todos nós que aqui estamos, embora eu não conheça todos, a realidade de todos, eu tenho certeza que diante do que acontece nesse mundo, com esses 8 bilhões de habitantes, nenhum de nós tem um sofrimento tão atroz quanto alguns dos nossos semelhantes têm neste exato momento. Só por isso já deveríamos ser gratos a Deus. Todos esses elementos que nos assolam são temporários. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, no presente, falando dos sofrimentos,
por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. E o próprio Paulo vai falar na sua segunda carta aos Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E aí nós entramos no fato que Paulo vai escrever aos Romanos de que a criação geme. Você que estava aqui ontem, você lembra que eu falei dessa figura de linguagem? Se lembra que eu falei da... Alguém lembra da figura de linguagem que eu falei numa das palestras? Prosopopeia foi a aula e foi aprovado. A prosopopeia, que é o quê? A perso... Isso. É quando você dá uma voz a quem não tem. E eu usei o exemplo, né? O sol sorriu para mim. Isso é prosopopeia. Personalização, personificação, desculpa. Ora, Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. A criação geme. É como se ele falasse todos os seres animados, todas as coisas inanimadas, tudo que existe fora o ser humano, ele nos exclui disso, ele diz, tudo isso está gemendo, e gemendo desde que nós resolvemos pecar. E a tese de Paulo é que o sofrimento que leva à glória não se aplica apenas a nós, aqueles que somos tornados filhos de Deus, mas toda a criação será transformada e também entrará por um processo em que a glória de Deus haverá de se manifestar sobre ela, restaurando por completo tudo que foi criado. Tudo aquilo que hoje, sob o poder, o peso do nosso pecado, está fora dos trilhos. Diante dos questionamentos de algumas pessoas sobre como é possível que a criação reaja e demonstre o seu interesse naquilo que os filhos de Deus haverão de ter, nós vemos que a Bíblia usa essas figuras de linguagem. Não é só aqui na criação que geme. Mas eu anotei algumas coisas aqui. No Salmo 96, as árvores cantam de alegria. No Salmo 98, os rios batem palmas e os montes cantam de júbilo. Em Isaías 35, os desertos se alegram. Em Isaías 55, os montes e as colinas rompem em cânticos. Então, por que, diz um pensador, por que as aves e as plantas também não podem nutrir? Se eles cantam, se eles se alegram, se eles rejubilam, por que eles não podem ter esperança? Usando a mesma figura de linguagem. A revelação dos filhos de Deus é aquilo que vai, por fim, transformar o que a própria criação tem por necessidade de gemer hoje. O estado atual da criação é que ela está sujeita à vaidade, foi assim que nós lemos. Ou seja, se a gente for lá para o original, essa vaidade, o termo pode ser traduzido por vaidade ou por intenções corrompidas. Vejam bem, quem teve intenção corrompida não foi a natureza, não foi a criação. Foi a nossa raça que teve intenções corrompidas. Então, quando ele diz isso, que a criação está sujeita à vaidade, ele está dizendo a criação está sujeita às intenções corrompidas nossas, da raça humana. E é por isso que somente quando a nossa raça tiver o fim de todas as coisas resolvidas pelo poder de Deus, é que a criação será finalmente redimida. Somente Deus, sendo juiz e salvador, somente Ele pode gerar uma esperança em nós para que nós creiamos, aceitemos e possamos ter paciência para esperar tudo isso. Um dia a natureza também será tirada da escravidão, será levada à liberdade, nessa forma como nós estamos vendo Paulo falar. Será tirada da decadência e levada à glória. Será tirada da corrupção, da vaidade, será levada à incorrupção.
Na verdade, a criação de Deus participará da glória dos filhos de Deus, que é, em si mesmo e por si mesma, a glória do próprio Filho de Deus. E, finalmente, Paulo vai nessa sequência, até que ele também vai nos mostrar que o próprio crente, o cristão, também geme. Isso nos versículos de 23 a 25 nós vamos ver. Se a criação geme, preste bem atenção, Paulo acabou de falar, a criação geme. Agora imagina você, se a criação que é inanimada precisou de uma figura de linguagem, se ela geme, imagine você, que consegue ter um processo cognitivo, que pensa, sabe o que está acontecendo, olha para si próprio e sabe qual é a condição diante de Deus. E o pior, você que já se encontrou com Deus como seu Salvador, em Cristo Jesus, sabe o que lhe espera, mas ainda está preso no corpo desta natureza humana. Como Paulo dizia, eu estou preso neste tabernáculo. Não sugiro que ninguém apresse esse processo. Espera, o Senhor sabe quando é que você vai se livrar desse tabernáculo. Tá bom? Mas é o que Paulo diz, eu queria ir, eu queria estar lá, mas se o Senhor quiser que eu fique, eu fico. Porque uma vez que nós temos a consciência do quão melhor será o futuro com Deus, deve nascer no coração do crente o desejo de ir, de estar com Ele, de nunca mais padecer as coisas que são inerentes deste tempo, desta carne, deste sofrimento. Embora nós saibamos que a Ele compete saber o tempo de cada um. Mas esse deve ser um desejo. Se você é crente, você não tem vontade de estar na presença eterna de Deus, dá uma olhada aí na sua fé. Nós já fomos adotados. Isso ele trata no trecho anterior. E por isso mesmo existe um sentimento presente no qual nós experimentamos aquela adoção na família de Deus. Mas ainda há uma dimensão do ainda não. Nós já sabemos que somos filhos de Deus, mas sabemos que uma série de coisas ainda precisa se cumprir. Eu sou salvo, mas a própria Escritura diz que eu vou estar diante de um tribunal em que o sumo juiz estará lá para dizer, você é salvo. É o já e o ainda não. É um espaço-tempo que nos separa de algo que nós sabemos que já foi decretado, mas que ainda não experimentamos na nossa carne, no nosso corpo. Ainda não temos a plenitude da adoção, mas nós sabemos que somos filhos adotados de Deus. Isso só será revelado quando recebermos a herança que está guardada no novo céu, na presença de Deus. Nós gememos em nosso íntimo, Paulo fala exatamente isso, nós gememos em nosso íntimo. Gememos em nosso íntimo, quer dizer, gememos no nosso coração. É lá dentro, onde eu não vejo o que passa dentro de você, e vice-versa. É lá dentro. E talvez nem você saiba dizer por que você está gemendo. É no íntimo. Esse mesmo íntimo que a palavra de Deus diz que é só a palavra dele que mergulha, vai lá no fundo, é onde, sabe, os nossos sentidos mais interiores e profundos, que estão alojados que nem nós mesmos conseguimos identificar. É tão profundo que nós gememos muitas vezes sem saber por que gememos. É disso que Paulo está falando, uma coisa lá dentro, que você às vezes se pega, talvez tendo a vida sem sal pela frente, não sabe o que é, você não sabe nem identificar por quê. Nós gememos pelo que vemos, gememos pelo desejo de estarmos definitivamente livres de tudo isso que cerca a nossa vida, a nossa existência, livres de todo mal, de todo ataque que eventualmente sofremos, todo ataque que se levanta contra a nossa vida, sejam eles ataques físicos, naturais, sejam espirituais.
Gemer no íntimo quer dizer clamar de forma não verbal. Você às vezes nem sabe o que dizer. É lá no coração, é lá dentro, em silêncio. Um clamor que muitas vezes é agonizante e você não consegue externá-lo. E nessa hora, meus irmãos, se você não tem a habitação do Espírito Santo no seu coração, você está lascado. Porque você vai ficar com isso sozinho. E você não vai saber o que fazer. Vivemos nesse mundo caído, mesmo já tendo recebido o Espírito Santo, mas ainda não tendo sido glorificados. Os sofrimentos do versículo 18, que nós lemos no começo, nos fazem gemer. O pecado nos faz gemer. A vontade de estar com o Senhor nos faz gemer. E assim como a criação, cada filho de Deus geme em seu íntimo pelas ações finais do nosso Deus. E aí duas coisas Paulo destaca aqui. É preciso que nós tenhamos esperança e paciência. É o que ele fala no final do seu texto. É por tudo isso que eu falei que Paulo diz que enquanto gememos no coração, nós estamos aguardando a adoção de filhos. Só que ele mesmo já tinha dito anteriormente, no sermão do domingo passado, eu falei disso, que nós já somos filhos e que já somos adotados. Se você já é adotado, como é que você está esperando a adoção de filhos? Não há um contrassenso. É simplesmente aquilo que eu acabei de falar. Eu já sou adotado, mas ainda não tenho a plenitude da adoção, porque eu ainda não vivi na minha pele, na minha carne, o processo da ressurreição final que nos foi prometido. Ali nós teremos a chancela final. Você foi meu filho, você foi fiel, você agora entra no gozo do seu Senhor. Isso tudo vai acontecer após a ressurreição daqueles que morreram no Senhor. Se nós partilhamos com a criação o seu gemido, nós também vamos partilhar dessa expectativa, da sua esperança. Porque, como ele disse aqui, que eu li para vocês, foi na esperança que nós fomos salvos. E aí nós aprendemos que é parte do nosso processo de conversão, algo que foi iniciado em nosso passado e nós vamos tornando isso cada vez mais intenso no nosso coração. Mas por sua própria natureza, a esperança nos torna confiantes. Confiantes em quê? Naquilo que Deus prometeu. E aquilo que Ele prometeu, nós temos a convicção plena de que Ele vai fazer. Na conversão, a ideia de um futuro incerto terminou de uma vez por todas. Nós sabemos por convicção, porque o Senhor revelou qual será o nosso futuro. E é isso que nós passamos a esperar. É essa bendita esperança sobre a qual o próprio Paulo vai falar. E nós sabemos de forma absoluta, concreta e direta qual será o nosso final eterno. Deu para entender por que é que as coisas temporárias e passageiras não podem preencher a nossa alma? Nós sofremos, mas aquilo não deve ser a primeira coisa, porque nós temos uma convicção de algo que nos aguarda e que é certo. E a paciência? Diante de tudo isso que eu estou falando, o ensino final de Paulo aqui nesse pequeno trecho é que nós precisamos não apenas ter a esperança em nosso coração, mas precisamos aguardar com paciência, esperar com paciência. E isso quer dizer que a satisfação total perante os desígnios de Deus precisa ser aguardada pacientemente. Nós vivemos num tempo em que se a pessoa botou Como é que é o nome daquele bichinho que a gente usa no Instagram, no WhatsApp, os emoticons. Se a gente puser, eu vou fazer 60 anos, comecei a esquecer as coisas, né? Se você puser o emoticon errado ali, a pessoa imediatamente, ela não quer saber se você errou o dedo, ela já, pum, não é mais meu amigo. As coisas são instantâneas. O que é instantâneo priva você de reflexão. O que é instantâneo
rouba de você a paciência, tira de você a esperança. Tudo que é instantâneo é assim, de nossa parte. Deus nos salva instantaneamente e Ele não perde nada disso porque Ele é Deus. Ele é santo e Ele é perfeito. Mas a melhor coisa que você pode fazer é esperar um pouco antes de fazer alguma coisa. Havia uma regra, logo depois da Segunda Guerra, foi imposta uma regra, primeiro nas forças de segurança e depois nas novas forças armadas da Alemanha Ocidental, né? Ficou dividido ali em Ocidente e Oriente. E essa regra era o seguinte: qualquer militar que quisesse se queixar contra outro militar, colega de farda, teria que esperar 24 horas. A queixa só poderia ser feita 24 horas depois, pelo menos. Sabe o que aconteceu? A redução de reclamações foi drástica. Porque no dia seguinte você já parou para pensar. Já falou, vale mesmo a pena? O imediatismo não nos ajuda. E a paciência é a arma que nós temos contra o imediatismo. Todas as tentativas de reivindicar para esta vida presente elementos que pertencem à perfeição consumada da glória eterna, quer na esfera individual, quer na esfera coletiva, são apenas sintomas de uma impaciência que perturba a ordem divina que nos foi dada. Vocês querem ver? Não vou citar nomes, mas uma série de comunidades que se denominam igrejas, que prometem tudo para o hoje, para o aqui, para o agora, perdem o senso da glória eterna, perdem a esperança escatológica. Porque se você for bom, se você der tudo o que tem, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se for 7 semanas, se fizer não sei o quê, você vai ter tudo aqui. Para que você vai ter esperança? Para que você vai ter paciência? A expectativa e a esperança não devem cruzar as fronteiras da história. Devem ter seu tempo. Devem esperar pelo fim. Exatamente o que ele fala, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Algumas conclusões e aplicações. E aí, finalmente, a história do John Stuart Mill. E aí, depois que a gente viu o estudo, aquela charada de uma lógica. Olha, eu sei que o Mill foi um grande pensador, mas o que ele botou ali parece coisa de botequim, né? Faz isso, faz aquilo, tal. Olha que brilhante. O que faltou naquela equação cética de Mill que eu falei para vocês, sobre a tristeza, sobre a dor, só para vocês lembrarem aí, ele não levou em conta, quando você vai fazer uma conta, uma equação, você precisa de todos os dados da equação. Ele esqueceu de um dado, exatamente porque ele era um cético. Ele esqueceu de um dado, e o nome desse dado é pecado. Quando você bota o pecado na conta, na equação que ele fez, você vai ver que a conta dele é absurda. A equação dele não faz sentido. Um cético jamais pensaria em colocar o pecado naquela equação. Ele pensou em Deus a partir da régua, da moral e da justiça do ser humano, com uma lógica pervertida pelo pecado, e ele se acha no direito de julgar as ações de Deus. Olha, ou Deus é assim ou Deus é assado. Quem é você e quem sou eu para dizer o que é Deus? Deus não nos permitiu dizer o que Ele é. Ele próprio resolveu dizer o que Ele é. Ele pensou em Deus a partir dessa régua, de uma bondade humana. É claro que tem muita gente boa, e graças a Deus por isso. E não precisa ser crente para ser gente boa, não. E graças ao Senhor por isso. Mas nenhuma bondade humana, por mais elevada que seja, por mais altruísta que seja, sequer chega a um fio do cabelo da bondade de Deus. Mas se a gente não excluir o pecado, se a gente
deixar o pecado nessa equação, se a gente não excluir, nós vamos ver que não é que Deus não seja bom, como ele sugeriu. O problema é que nós não somos bons. Somos nós. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Tem uma coisa terrível que nos assola todo ano, que é o imposto de renda, não é? Você pode errar, tal, beleza, você vai lá e conserta. Agora, qual é o problema? É quando você sabe a regra do jogo e você omite, você finge, você mente. Aí o que acontece? Pode passar um ano, pode passar dois. Um dia o leão descobre. Aí vai pegar tudo lá de trás, você vai ter que vender um rim, a coluna vertebral e o cérebro para pagar aquilo depois. Por que aconteceu com você? Não é que eu gosto do leão, mas havia uma regra naquele jogo. E você conscientemente quebrou aquela regra. É isso que nós chamamos de desvio, de crime. É quando tem uma regra e você sai da regra, propositadamente. Foi isso que aconteceu com o homem. Havia uma regra e o homem saiu da regra. Acabou. Não é Deus. E quando você é pego na malha fina, com razão de ser pego, a culpa, nesse caso, não foi nem do leão. Você pode não concordar com os percentuais, com aquilo ali, mas a culpa foi sua, que sabendo o que tinha que fazer, não fez. Deu para entender essa comparação? A entrada do pecado no mundo arruinou toda a criação, não apenas a gente. Isso afeta não só nós, as pessoas, mas tudo que foi criado foi afetado, e tudo isso geme hoje por nossa causa. Quando a transgressão chegou ao paraíso, a maldição de Deus se estendeu para além dos seres humanos, de Adão e de Eva. Foi para além da própria serpente e se estabeleceu sobre toda a criação. Eu só tenho umas 3 aplicações breves. Esse texto se conecta diretamente com a esperança escatológica que nós temos a partir do Evangelho. A morte e a ressurreição de Cristo não garantem apenas a justificação e a adoção para aqueles que se encontram com Ele, que têm a ação do seu sangue sobre a sua vida, mas também inauguram a restauração de tudo que é criado, restauração cósmica. A criação será renovada pelo poder de Deus e os crentes no Senhor serão ressurretos no seu corpo, tudo será renovado e glorificado. A parte do Evangelho em evidência, então, não é apenas a salvação, mas é o que será o resultado prático e final da salvação, que é a glorificação. O aspecto final da salvação é a glória ao lado de Deus. Isso já está assegurado em Cristo. Já está posto para ser aguardado por nós com esperança e paciência. Amém? Só faltam 2. Cristãos sofrem. Eu falei disso e é preciso que a gente não se esqueça. Mas eles sofrem com esperança. Porque a glória futura e a redenção final superam infinitamente as dores que nós enfrentamos nesta vida. Isso não quer dizer que seja fácil, de jeito nenhum. Também não vamos negar os nossos sofrimentos, mas quer dizer que é possível perseverar e que é verdadeiro que Deus vai cumprir todas e cada uma das suas promessas. E é por isso que nós precisamos encarar as lutas, as vicissitudes, as dificuldades, os sofrimentos deste tempo sempre à luz da glória futura que foi prometida e que nos aguarda em Cristo Jesus. É preciso apenas que a gente confie na palavra de Deus, na sua obra, nas suas promessas, sabendo que o Espírito Santo é o selo da garantia das primícias do Senhor no nosso coração. Amém? E a última. Eu, pela graça do Senhor, não consigo saber o que está dentro do seu coração. E até o meu me engana, porque a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem.
Mas é possível que aqui entre nós haja pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Talvez gente que frequenta a igreja, frequenta esta igreja. Não sei, porque eu não conheço o coração de ninguém. Quem não é convertido precisa reconhecer de uma vez por todas que sem Cristo, sem Jesus na sua vida, o sofrimento do presente não terá um horizonte de esperança. É desesperador saber que sofre, saber que não tem a glória no porvir e que não tem o Espírito Santo para consolar o seu coração. Só o Evangelho oferece não apenas o perdão, mas também um futuro de renovação da vida, do coração e de tudo aquilo que nos cerca, da criação. E nos oferece a vida eterna. Se esse é o caso de alguém, precisa entender que a esperança da redenção só pertence, preste atenção, a esperança da redenção só pertence àquele que está em Cristo, àquele que é salvo, e isso pela fé. Essa é uma obra do Espírito Santo. Se você percebe o chamado do Senhor, é porque Ele quer levar você a ter uma esperança que é envolta em paciência. O melhor a fazer é não lutar, não resistir ao chamado do Senhor. Porque se você está sendo chamado, seja hoje, seja amanhã, você vai ter que se curvar diante dele. A frase mais calvinista que eu conheço sai da boca dos irmãos pentecostais. Seja pelo amor, seja pela dor. Vocês conhecem essa, né? Mas é verdade. Se Deus chamou você, seja por que meio for, Ele vai trazer você. O melhor é não resistir, é vir logo. Amém?